Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui no nosso episódio número 40, chegamos já num grande número respeitável, né? Falando sobre um lançamento que está muito bem falado pela internet, assim, né? Entre os cinéfilos em geral, um lançamento chamado A Substância, da diretora francesa Coralie Fargeat, estrelado pela Demi Moore e a Margaret Qualley. Filme muito legal. A gente não tá mais na nossa temporada de Casas Mal-Assombradas, mas a gente queria falar sobre esse lançamento, né? Então a gente deu esse breve intermeio assim, entre uma temporada e outra para falar dele, mas se vocês ficarem até o final do episódio, eu vou anunciar qual vai ser o próximo episódio, a próxima temporada e tudo, tá? Então não percam. Mas antes disso, deixa eu dar um alô pros meus co-hosts, grande Igor de Campos e Diego Nunes. Diegão, e aí? E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Empolgadíssimo para falar do filme do momento. E o grande Igor? Olá a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, falando sobre esses filmes sensuais e nojentos. Pois é, um filme que é a sequência essa diretora Coralie Fargeat. Ela tem uma filmografia curta, né? Acho que é o segundo filme dela, se não estiver completamente enganado. Eu sei que ela fez em 2017 um chamado Vingança, né? Muito legal também, com temas assim parecidos até certo ponto com esse, né? Só que esse é um filme bem mais estilizado, com muito mais, sabe, horror corporal, assim, os elementos de sátira social. Um filme bem fantástico e bem fabuloso, né? Não é um filme com nenhum viés, assim, realista, né? A trama é a seguinte, né? É uma atriz em decadência, né? Que tá com 50 anos, ela apresenta um programa de exercício na TV, assim, estilo Jane Fonda, né, aeróbico e tal. Só que como ela tá envelhecendo, eles demitem ela. Ela descobre que vai ser demitida, né, pelo Dennis Quaid, que é o tipo dono da estação de TV lá. E ela fica desempregada só porque ela é velha, né. O programa dela já não é interessante pro público que eles querem, né. Ele diz, né, que a mulher chegou aos 50 e morreu, né, acabou. E então ela descobre através de um enfermeiro que passa uma dica para ela de um elemento chamado a substância, que é um produto, um tratamento, alguma coisa que dá uma segunda chance para a pessoa, né? Ela não sabe exatamente de cara o que é, mas ela sabe que é uma cura milagrosa por essa coisa da idade, né? E ela acaba fazendo esse procedimento, né? Ela toma essa substância, ela injeta, e o que esse produto faz é tipo gera um duplo dela que sai dela, né? Ela meio que dá a luz a uma outra mulher adulta, mas mais jovem, né, mais bonita, uma versão rejuvenescida dela, mais ou menos, quebra as costas da Demi Moore, ela sai, né, enquanto uma tá acordada, a outra fica meio que em coma uma semana cada. Tem essa regra, né, que elas têm que revezar a vida, né? Então essa outra versão rejuvenescida dela, que é a Sue, né? A atriz velha é a Elizabeth. E essa versão nova, jovem dela é a Sue. Ela meio que assume o mesmo papel, o mesmo trabalho que a Elizabeth tinha, só que é um programa bem mais contemporâneo, mais sexualizado, né? Meio mais, eu não sei como dizer, né? Meio mais pornográfico um pouco, assim, a vibe, né? Não é aquela vibe tão singela, né? Do aeróbico anos 80, né? Que era simplesmente um exercício, né? Agora é uma coisa bem sexual, de ficar balançando a bunda e tal. E ela começa a ter esse gosto da fama, essa versão jovem dela, e começa a querer ficar mais tempo no corpo, contra essa regra, né, que elas têm de ter que revezar obrigatoriamente 7 dias cada. E quanto mais ela começa a ficar além do tempo dela, ela começa a envelhecer a original, a Demi Moore, né? Então tem essa coisa, né, que o preço que a Demi Moore tá pagando para essa segunda vida jovem, que ela na verdade não está experimentando, se degradar e envelhecer muito mais, né? Até que a Sue resolve uma hora lá que quer ficar ela só basicamente o tempo todo. Ela eventualmente é obrigada, né, a trocar de volta com a Demi Moore, e nesse tempo a Demi Moore virou tipo uma velha de 200 anos, né? Um monstro corcunda, sabe? Ninguém nunca teve aquele aspecto dela, ela vira um ogro, assim. Então tem toda essa coisa, né? Aí acaba morrendo uma, aí começa a entrar muito em detalhe da trama, mas é isso, né? Esse debate entre a visão que o mundo tem dela, o valor que é dado para ela por causa, né, da idade que é perdido, e ela tentando recuperar isso com esse elemento médico / fantástico, e o preço que ela paga, ela morre, e aí a outra tenta se copiar a si mesma, sendo a cópia da cópia, aí sai uma criatura completamente monstruosa, né? Sabe? Então não existia nunca realmente uma solução para esse problema do envelhecimento, né? Você fica nesse mundo de... tem sempre duas decisões, duas opções, mas nenhuma é ideal, né? É meio que uma fábula, uma sátira, é bem exagerado, não tem nada de sutil, né? Um filme que quando a gente assistiu no cinema, eu até comentei com o Diego, né, que é
Que é um filme que dá pra dizer que eu achei legal, achei da hora, achei muito bacana. Mas é um filme que você pode até dizer que ele não tem subtexto nenhum, né? Porque tudo que ele tá falando tá na superfície e pronto, né? Então não tem muito o que analisar. O recado dele é bem transparente. Você precisa ser, assim, um homem das cavernas pra assistir o filme e não entender o que tá sendo falado, né? Sobre velhice, sobre ser mulher, sobre a mídia, sobre esse mercado da imagem, né? Do mundo contemporâneo, das mídias sociais. É tudo ligado, né? Então é isso, né? Um filme... É uma sátira fabulosa, com muito body horror, muito bem humorada, muito colorido, muito bonito, né? Muito grotesco também, esse envelhecimento dela é uma coisa monstruosa, muito sangue, tripas, né? É isso, né? Um filme que toca muitos assuntos do momento, né? Por isso que está sendo muito falado, eu acho, e apreciado, até por quem não está achando assim uma obra-prima do cinema e tal, que acho que ninguém vai dizer que é. É um filme que está muito conectado nesse zeitgeist da gente agora, né? Então, vale a pena ser assistido. E é isso, né? Então, agora sim que eu já falei da trama do filme, deixa eu perguntar para os meus co-hosts quais são as impressões que eles tiveram desse filme e tal, e se tem alguma noção da Coralie Fargeat, do filme inteiro dela, né? Se quiserem comentar também. Deixa eu começar, então, perguntando para o grande Diego quais são as suas impressões desse filme. Esse filme, eu tenho uma história um pouco diferente, né, com ele, porque eu fui assistir esse filme sabendo que ele era muito bom, sabendo que a MUBI, por exemplo, tinha realmente pegado os direitos de distribuição dele, né? Então eu sabia que ele tinha um pedigree, mas eu não conhecia nada da história. Eu achava que era um filme sobre drogas e sobre vício, não sei o quê. Eu não tinha ideia nenhuma, né, sobre o filme, não quis ver o trailer. E foi uma decisão, assim, que eu fui no cinema meio assim na hora, decidi na hora, eu vou ver esse filme. Então. E realmente eu fiquei muito surpreso, porque realmente o filme, ele é body horror, mas não é assim simplesmente um filme com body horror, é um filme com body horror caps lock, assim, letra maiúscula. Caixa alta, caixa super alta, né? Então, não é para todos esse filme, realmente, né? E eu saí do filme muito dividido, assim, que eu realmente vi muitas qualidades no filme, mas também vi, assim, achei muitas coisas, assim, difíceis de conciliar com o filme. Especialmente essa questão que o Felipe mencionou de não ter nenhum subtexto, que parece que o filme foi feito de maneira super caricata e exagerada para que todo mundo, inclusive todos os homens meio babacas, assim, entendam, assim, a mensagem direitinho, porque tem que soletrar, sabe? Eu fiquei assim, o filme podia ter sido um pouquinho mais sutil, mas não, a ideia, realmente a diretora, de propósito, foi sempre a ideia dela, fazer um filme não sutil. Esse filme é onde a sutileza morre, sem dúvida. E eu sempre achei mais eficiente, mais potente o uso de metáfora, sabe? Eu sempre achei a arte, que a arte tem que ser construída a partir de metáfora, a partir de figuras de linguagem. E o filme tem, mas mesmo assim é um negócio assim muito, muito direto, realmente, assim, é muito claro. Dá pra ver exatamente qual é o alvo da diretora, né? Do que ela tá com raiva. É um filme que tem muita raiva, é um filme muito ressentido, mas é um filme excelente, eu gosto do filme, né? Essa diretora, eu depois fui rever o filme dela anterior, eu já tinha visto, né, o Vingança, que o Felipe mencionou, Revenge, e tem muitas coisas em comum mesmo. Ela tem um estilo próprio, ela trabalha muito bem o close, né, e a edição, né? A edição dela é muito ágil e ela trabalha o close-up o tempo todo, close, primeiro plano. Então é muito interessante o que ela faz visualmente. São filmes bonitos, ela se inspira em grandes diretores, né? Substância, por exemplo, dá pra ver várias influências ali, né? Tem muita coisa de Kubrick no cenário, especialmente o banheiro, e tem muita coisa... Aqueles corredores, né? Corredores, tem muita coisa de Cronenberg, né? Com certeza, por exemplo, o nome do monstro final, né? Que é Elizabeth Sue Monster, não sei o quê, juntando tudo, né? Uma fusão dos dois nomes, com certeza é inspirado na Mosca, né? Quando o Seth se transforma no Brundlefly, né? No monstro final, assim, chama Brundlefly. Então, muito legal isso, né, dela. Mas realmente foi bom ter visto o filme de novo, né? Depois, ontem eu fui rever o filme pra gente falar aqui no podcast. E aí o aspecto surpresa, né? O efeito bombástico que o filme teve sobre mim durante a sessão de cinema, né? Porque é legal ver esse filme no cinema por causa do som, por causa da reação das pessoas, né? Tem muita gente que fechou os olhos e não conseguiu assistir o filme, a última meia hora do filme, né? E aí eu quis realmente ver com a mente aberta e tentar entender por que o final é
tão bombástico, o final é tão exagerado, né? Por que teve aquele banho de sangue todo? Eu acho que gostei mais a segunda vez que eu vi. Acho que o filme tem um propósito interessante, como o Felipe falou, esse filme toca muito no zeitgeist hoje em dia. E realmente me fez pensar outras coisas sobre o filme. Eu acho que tem coisas pra gente discutir. Eu acho que tem significados que não estão tão explícitos. O que está explícito, mais do que o Felipe falou sobre mídia e sobre a indústria da beleza feminina, né? O filme vai muito ataca muito a questão da objetificação e sexualização do corpo da mulher, do olhar predatório masculino. O famoso male gaze, né? Eu acho que é isso que é o grande ataque do filme. Eu acho horrível mesmo, né? Tem toda a razão. E ela força muito, né? Fica bem escancarado, assim. Ela usa caricatura, ela usa sátira, né? Fica bem, bem, bem forçado. O filme, como o Felipe falou, é meio fantástico mesmo. Não é verossímil, não é realista. Tem uma verossimilhança de fantasia, quase. Mas eu acho que, pensando por esse ponto de vista do olhar predatório masculino, eu consegui pensar um pouco mais, e aí a gente vai discutir, quero ver o que vocês acham. Então, acho que pode dar uma boa discussão. Perfeito. E tem elementos que eu acho que vão além disso e vai até, tipo, autopercepção, acho, tipo, vaidade, autopercepção, insegurança. Acho que é uma coisa que não é simplesmente vindo da mídia, ou vindo de fora, ou vindo dessa visão predatória, e sim algo meio que da autoimagem. Acho que tem muito pra falar aí. A minha cena favorita, inclusive, do filme todo, é uma cena que não tem body horror. A Demi Moore se arrumando pra ir num encontro, e ela sempre desiste, acaba que não vai, né? Pra mim, a melhor cena do filme. Acho que tem muito aí, né, por exemplo, nesse momento pra falar. Acho bem legal. Mas antes disso, Igor. Sem dúvida nenhuma, dá pra falar muita coisa dessa cena, inclusive essa também é a minha cena favorita do filme, é a cena que eu acho que mais, pelo menos assim, a cena que sintetiza aqueles pontos que eu acho que são os pontos mais interessantes a respeito desse filme, que é um filme muito interessante aqui. Falar brevemente a minha história a respeito desse filme, que assim, não é nenhuma longa história. Eu, ao contrário de vocês, senhores, eu não assisti o Vingança, né, que é o filme anterior da diretora, fui pro cinema já sabendo um pouquinho, né, sobre o que era o filme, né, já não sei, eu sou fã de body horror, né, então quando me disseram que tinha um novo filme de body horror vindo aí, que ele estava sendo aclamado pela crítica e pelo público, que ele fez muito sucesso no Festival de Cannes, eu quis logo ver. Eu achei inusitada, né, a escolha da Demi Moore como sendo a atriz principal, até mesmo porque a Demi Moore, ela já andava um tempo afastada das telas de cinema, e eu adorei a interpretação dela, eu achei fantástica. Eu acho, assim, eu arriscaria dizer que é a melhor interpretação da carreira da Demi Moore. Claro, assim, eu não sou nenhum expert, eu não vi absolutamente todos os filmes que a Demi Moore participou, nem quero, porque eu sei que a filmografia dela não é exatamente assim, super, super fantástica, super regular, mas eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é uma excelente interpretação. Assim como o Filipão, eu gostei do filme, mas assim, gostei com ressalvas. Eu sei que isso é uma implicância da minha parte. Eu acho que eu concordo com aquilo que vocês falaram. O filme, ele não tem muita sutileza. Aliás, é uma coisa um pouco controversa, né? Porque, assim, ele é sutil em certos momentos, mas, assim, eu acho que tem uma fachada dele, que é uma fachada óbvia, né? De crítica social, de crítica midiática, né? Que talvez seja a primeira coisa que salta aos olhos em termos de tema, né, a respeito do filme. Então, nesse sentido, de fato, assim, o filme, ele, desde o começo, ele diz a que veio. Ele não esconde, digamos, a intenção dele. Isso é uma implicância minha. Eu sei que isso diz respeito mais a um gosto pessoal meu, né? Porque, assim, eu tenho uma certa dificuldade em gostar muito de filmes que têm uma agenda política ou uma agenda ideológica muito óbvia, mesmo que seja algo com a qual eu concordo. Só uma anedota pessoal, assim, sabe? Tipo, há muito tempo atrás, quando eu era um jovem cinéfilo, né, eu tinha um pôster do Orson Welles aqui no meu quarto, quer dizer, no meu então quarto, e no pôster dizia mais ou menos as seguintes palavras, eu não lembro exatamente, assim, sabe? Seria alguma coisa do tipo, um filme morre quando ele se torna um simples veículo de uma mensagem. E eu, jovem cinéfilo, não fazia a menor ideia, mas assim, engraçado, essa frase ficou na minha cabeça e eu meio que concordo com o Orson Welles, assim, anos depois, né? Eu acho que quando a mensagem do filme, nada contra filmes com mensagem, mas quando a mensagem se torna algo muito óbvio e você consegue enxergar muito claramente, muito facilmente, através das tessituras do filme, qual é a agenda, né? No caso, se ele tem uma agenda política, uma agenda ideológica, ele perde um pouquinho da graça para mim. Eu acho que parte da diversão do filme, né? De você assistir o filme enquanto espectador, é você justamente fazer isso que a gente faz aqui no podcast, né? Você conversar a respeito do filme, você debater, você dialogar, você discutir, você ir destrinchando aos poucos, você ir elaborando a sua opinião, as suas opiniões a respeito de um filme. Então, quando o filme, ele já, desde o começo, desde a primeira cena, assim, sabe, tipo, olha, vamos falar sobre esses temas, o filme é sobre isso, é sobre aquilo, essa é a minha ideia a
respeito disso, é isso aqui, tá dado para você, espectador. Você não precisa fazer trabalho nenhum, sabe? Já estou dizendo para você ao que eu vi. Isso perde um pouquinho, mas assim, claro, concordo com o Diego também. Assim, eu acho que existem outras coisas no filme que, obviamente, vão além dessa crítica social, dessa crítica midiática, né, que vão além, inclusive, dessa questão do olhar masculino, né, esse olhar predatório, né, heterossexual masculino, né, que, claro, assim, tá muito presente no filme, mas eu acho que o filme é um filme muito inteligente, ele é muito interessante, eu gostei também estilisticamente dele, já havia mencionado a interpretação fantástica da Demi Moore, então ressalto mais uma vez aqui, eu acho que ela tá incrível no filme, né, eu acho que é Oscar material, né, seria digno de Oscar, mas assim, a gente sabe que, né, a Academia de Artes e Ciências tem um baita, um puta de um preconceito contra filmes de horror, né? Porque são pouquíssimos os filmes de horror que sequer são indicados ao Oscar, quanto mais filmes de horror que ganham, né, Oscar. Né? O único caso famoso é O Silêncio dos Inocentes, que mesmo assim ganhou o Oscar porque na época o pessoal do marketing teve a ótima ideia de fazer a propaganda do filme não como um filme de horror, mas como um thriller. Sabe? Tipo, não, muda isso, não é um filme de horror, é um thriller. É um filme de investigação, de FBI e tudo mais, com toques de suspense. Não é um filme de horror, sabe? Que obviamente é um filme de horror. Mas enfim, né, assim, estou fazendo essa digressão aqui para dizer que eu gostaria de ver a Demi Moore ganhando o Oscar de melhor atriz, mas eu acredito que isso não vai acontecer, mas enfim, né, eu posso estar pagando com a língua depois. A fotografia do filme é muito boa, trilha sonora, tudo muito bom. Eu confesso que eu não gostei dos últimos 25 minutos do filme. Não, eu acho que... A gente pode até falar depois, mas assim, eu acho que em um determinado momento do filme há uma quebra de tom bem radical. A partir desse momento... Eu vou logo falar aqui, mas assim, eu vou só citar rapidinho. A cena em que as duas, né, a Sue e a Elizabeth, elas estão acordadas no mesmo mundo e elas começam a se bater, e eventualmente a Sue, ela mata a Elizabeth. A forma como essa cena foi feita, eu não gostei nada, não. Eu acho que representa uma quebra de tom no filme. É uma coisa meio Jackie Chan, meio The Matrix que rolou, assim, uma sequência meio pastelão de filme de ação. Eu ainda tô tentando entender, sabe, qual foi o propósito da diretora, se isso realmente foi proposital, se isso foi uma coisa, não sei. Vocês podem até me convencer do contrário, caso vocês tenham gostado dessa cena, assim, mas a partir daí, o filme me perdeu um pouquinho e eu não gostei muito do desfecho, não. Eu achei que se ele tivesse acabado com a Sue se desfazendo, se decompondo em frente das telas de televisão, acho que o filme talvez tivesse sido mais interessante, mas isso sou eu aqui pensando, né? Se eu tivesse feito o filme, como é que eu gostaria de ver o final dele? Mas enfim, eu só quero dizer o seguinte, vale a pena assistir. Quem tem medo de body horror, bom, se você tem muito medo de body horror, não vá ao filme, mas assim, se você tem um pouco de medo de body horror e você está com receio de ver uma coisa muito nojenta, que afronte muito, né, o seu estômago, não vá sem esse receio. Eu acho que eu já vi coisas muito mais nojentas que esse filme. Esse filme, ele não força tanta barra assim. É um excelente filme para você acessar um pouco do que é a nossa cultura contemporânea hoje, no que diz respeito a, justamente, olhar masculino, mídia, papel da mulher na mídia. Bom, enfim, não vou ficar enumerando aqui os temas, a gente vai falar sobre alguns desses temas, e é isso, assim, recomendo que ainda não tenha assistido esse filme, que assista. Aproveitando, né, já que o Igor fez uma crítica sobre essa cena final, eu acho que a gente pode começar com, não sei se vocês concordam comigo, né, discutindo um dos primeiros temas do filme que eu vi, assim, que é a escolha que a diretora fez, né, diretora e roteirista, né, o filme veio do coração dela mesmo, né, o filme é dela, sem dúvida nenhuma. Ela escolheu uma estética exagerada, né? Não sei se a palavra correta, mas ela escolheu uma estética estilizada, uma estética artificializada para fazer o filme, né? Maximalista, eu diria. Maximalista, né? Ela maximizou a realidade e ela escolheu a sátira e a caricatura para falar sobre os temas, para desenvolver os personagens, né? E o roteiro, a história, o enredo. Então, eu acho, por exemplo, que a escolha que ela fez de fazer essa cena da luta, da batalha entre as duas, entre a Elizabeth e a Sue, para que não ficasse assim um climão muito pesado, uma coisa muito trágica, muito horrível, né? De você ver uma mulher jovem espancando uma mulher velha, de verdade, né? De maneira muito verossímil. Eu acho que ela resolveu fazer uma cena de batalha cartunesca, assim, né? Meio tarantinesca, quase. Mais exagerada ainda que Tarantino. E ela tá o tempo todo dizendo, né? Tem várias cenas que mostram isso, né? Que esse filme não é um retrato da realidade, não é um filme documentário, não é um registro da verdade. Isso aqui é tudo um filme numa realidade que vem de mim e que é maximalizada, artificializada, que é uma escolha interessante. Mas eu acho que quando você mistura isso com uma agenda política, com uma mensagem, com uma denúncia, que o filme claramente denuncia,
eu acho que a denúncia ela não é tão impactante, não pega tão forte. É a minha primeira crítica sobre o filme. Porque é interessante ver isso de ponto de vista cinematográfico. Essa caricatura, sátira, né? O uso das cores, como os personagens interagem, né? A maneira como a câmera pega o close, né? Dos personagens. Por exemplo, aquela cena em que inicial, né? Logo no início, né? Que ela foca mesmo, né? O primeiro plano, Dennis Quaid comendo camarão de forma terrivelmente nojenta, horrorosa. Mostrando assim, é um comportamento completamente comum e corriqueiro, mas se você, dependendo da perspectiva que você adotar, é uma coisa profundamente desconcertante, né? E horrível, né? Nojenta mesmo, né? Para mim, é uma das cenas mais nojentas do filme, se não a mais nojenta. Mas eu acho que, por exemplo, o fato dos personagens serem caricaturas, a Demi Moore, por exemplo, ela simboliza, ela é um tipo, né? Ela simboliza um tipo de, uma faceta do que a mulher vive na sociedade, né? Ela não é um ser humano redondo, não é um personagem completo. Ela tá ali simbolizando algo, ela é um símbolo. Todos os personagens são símbolos, né? São signos. Dennis Quaid, ele não é um homem mesmo, de verdade. Ele é um signo de um tipo, de uma faceta masculina, uma faceta horrível, real, que existe, mas é só uma faceta. E ele representa só isso no filme, não faz outra coisa. Ele está simbolizando uma ideia, e a Demi Moore simboliza outra ideia. E é isso. E a Sue também se comporta de uma forma muito coerente e meio única e unilateral o filme inteiro. Não tem arco, sabe? Não tem humanidade realmente no filme. Que não tem mudança, né? Ninguém muda. Eu acho que isso afasta um pouco o espectador. Você assiste o filme como se você estivesse vendo uma obra de arte meio de longe, assim. E aí você interpreta a obra de arte meio intelectualmente. Pelo menos nós, como homens, vendo o filme, talvez as mulheres mais. Talvez isso seja diferente para uma mulher assistir esse filme. Mas para nós, homens, não tem um impacto emocional muito potente, muito intenso, esse filme. Por causa de todo esse artificialismo, eu acho. Para mim não teve. Para mim é um filme para você pensar, sabe? É um filme que você intelectualiza, absorve de forma mais cerebral, mais distante, por causa disso. Você acha então, por exemplo, que esse aspecto body horror, grotesco, é para gerar algo meio, uma reação mais visceral, né, em relação a essas ideias, né, porque realmente são essas caricaturas, esses tipos, né, esses bonecos representativos, aí que você entende de um nível bem racional, porque, né, não são pessoas, né, você entende que são simbólicas. Aí ela insere esse elemento visceral do lado do terror, um pouco, talvez. Porque eu lembro assistindo no cinema, o pessoal tinha reação mesmo, mas não era de uma coisa de eu entendo esse personagem, eu entendo essa mulher. Claro, entende a situação como um todo, é uma coisa muito que você consegue relacionalizar com a sua vida, né? Especialmente se você for uma mulher e tal, muito envelhecendo, você se vê nela. Mas não tem realmente, não tem muita faceta, né? Então, mas a reação que eu vi no cinema visceral era desse lado do horror, né? Dessa dor física, dessa deformação. Acho que talvez o body horror entra para isso, né? Para baixar do nível puramente mental e deixar algo mais visceral, né? A reação que você tem à história dela, né? Que se fosse uma mudança muito, muito clínica, muito... O próprio Cronenberg, ele lida muito com body horror, mas é muito mais clínico, eu acho. Eu senti que a vibe da Farjah é mais B-movie, mais Brian Yuzna, sabe? Mais essa pegada assim, meio de um grotesco engraçado, coisa que o Cronenberg nunca fez na carreira dele. Ele é tido como o pai do body horror, mas ele é um cara assim super seco, super clínico. Essa coisa que ele mostra no body horror, esse medo dessa influência médica, uma coisa meio fria, meio estéril, uma deformação, nunca é escrachado, explosivo, que nem é nesse filme, né? Então eu acho que ela aproveitou que são pessoas simbólicas e meio que bidimensionais e inseriu um pouco desse aspecto de gerar uma reação do espectador nesse lado mais grotesco, né? A impressão que me deu. Porque o processo difícil de fazer nesse filme, pra mim foi o processo de identificação. Não tem nenhum personagem com quem você se identificar no filme. Exatamente porque são todos tipos, são todos bidimensionais, né? São todos símbolos. Então, pra mim, por exemplo, não tive uma reação tão visceral quanto eu poderia ter nas cenas de body horror, porque as cenas de body horror, né, o sofrimento, o horror, sangues e a transformação, a metamorfose, o sofrimento, né, o surgimento da monstruosidade, a decadência, né, do corpo e tudo, estavam acontecendo com personagens que, para mim, eu absorvo esses personagens como símbolos estéticos. E aí fica num nível muito intelectual. Não é uma reação que eu tenho assim de, caraca, de estar completamente conectado emocionalmente, profundamente com um personagem, com o que ele está vivendo. E aí eu
pra mim, podia acontecer todas as barbaridades do filme, qualquer que seja, que eu ia ficar do mesmo jeito, que eu ia ficar... Eu continuei admirando o filme como uma obra de arte esteticamente interessante. Eu adoro body horror. Então, pra mim, tá ótimo. Eu adoro ver monstruosidade. Pra mim, quando eu vi pela primeira vez, eu tive uma reação, assim, emocional, que eu achei muito interessante, que eu adoro, né? Que foi o dedo. Quando o dedo apodrece pela primeira vez, eu achei isso muito potente, muito forte, uma imagem assim legal que ela usa no filme. O efeito que esse dedo podre causa nela, ela não precisava nem falar nada, ela mostra bem, né? Então, realmente essa parte do filme, essa sequência do filme é muito bem feita, é muito eficiente. E eu acho que fecharia muito bem com quando ela sai do banheiro com a perna meio podre também, né? É a segunda transformação. E aí você, uau, caceta, o que vai acontecer com essa mulher? Olha só. E aí você realmente, essa transformação, essa metamorfose gradual que a personagem da Demi Moore vai sofrendo, é mais uma sensação assim de o que vai acontecer depois, como é que vai piorar ainda mais a situação dela. Mas aí quando a Coralie leva a situação ao extremo, e ao extremo, e ao extremo e do extremo, né? Não é só a decadência, não é só uma monstruosidade, é muito, ela vira realmente um monstro assim, terrível, corcunda, e depois todo mundo se transforma num monstro A3, gigante, absurdo, absolutamente grotesco. Então, eu achei, porra, caceta, precisava, caraca. Você fica assim, uau, ela realmente tá com uma bazuca, né? E aí você fica pensando, será que a bazuca é tão potente assim quanto ela imagina? Porra. Talvez um escalpelo teria sido mais eficiente, né? Uma bomba nuclear, assim. Mas acho que o filme é isso, né? É um filme, como você falou, em caixa alta. Não é um filme que sussurra nada nunca, tá sempre gritando, né? E se você aprecia isso, você aprecia o filme, eu acredito. Igor, você queria responder ao Diego agora? Eu já nem sei mais o que eu vou responder. O Diego, ele falou tantas coisas. Eu tenho que falar uma coisa, assim, o Diego, por uma pessoa que diz que não se identificou com os personagens do filme, que ele não conseguiu se relacionar, assim, emocionalmente, né? Se manteve meio frio, meio afastado. O filme, os personagens são bidimensionais, eles encarnam só ideias, eles não são seres humanos reais. Ele tá falando muito apaixonadamente pelo filme, assim. Eu não sei, eu fico pensando assim, sabe, qual momento da fala do Diego eu poderia comentar aqui agora, assim, sabe, vários comentários, claro, mas, bom, deixa eu começar aqui do começo. Eu acho que, bom, assim, essa é uma forma, assim, só deixando bem claro, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, eu acho que isso é uma forma também de você se relacionar com os filmes, né, essa identificação que o Diego, ele busca, né, não é de hoje, inclusive, que a gente tem essa discussão, inclusive a gente já falou sobre isso aqui no podcast, né, não sei se no atual podcast ou se no outro podcast, escutem também Sala de Projeção, né, quem não conhece, no Duna 2, tá tentando lembrar aqui, puxar de memória qual foi dos episódios do podcast em que a gente falou sobre isso. Existe, claro, assim, em maior ou menor medida, né, sempre algum tipo de identificação da parte da plateia com aquela ação que eles estão vendo na tela. Eu acho que essa identificação, ela pode ser muito proveitosa, né, para os realizadores do filme, no sentido em que essa identificação, ela pode ser a ponte para que os realizadores cheguem na plateia, passem a mensagem deles, ou então emocionem a plateia, enfim, seja qual for a intenção dos realizadores. Mas é isso que o Diego falou, eu acho que ele enuncia um pouquinho, né, aquilo que... Agora eu não vou entrar aqui muito nesses detalhes, né, porque teria que dar uma palestrinha sobre isso, eu não tô afim, né, de falar sobre isso muito extensivamente, mas isso que o Diego falou é basicamente o teatro épico do Bertolt Brecht, justamente em que é uma forma de dramatização de uma cena em que o espectador, ele se vê diante de personagens que encarnam ideias, e não há uma identificação. E essa é a ideia, justamente, é um tipo de dramatização, é um tipo de teatro, né, no caso. E a gente pode estender isso, né, dizer que é um tipo de cinema. Eu acho que um cinema que segue mais ou menos nessa linha que o Diego falou é o cinema expressionista alemão, né? Você vê que você não tem, né, entre aspas aqui, personagens reais na tela. Você tem personagens que encarnam sentimentos, afetos, ideias, né? Você tem alegorias desfilando na tela de cinema. Bom, eu acho que é inegável, né? Os filmes expressionistas alemães são excelentes. Assim, eu acho que vem muito assim da questão de gosto também. Essa identificação ou não, sabe? Tipo, você ter achado o filme, né, não sei, frio ou não. Eu acho que a questão é, a diretora, ela quis passar uma mensagem, ela quis mexer com a plateia. E ela mexeu, né? Eu acho que a maior prova disso é que estamos aqui, né? A gente tá aqui falando desse filme. A gente podia estar falando de algum outro filme. Mas esse filme, ele é tão impactante e ele mexe tanto com a gente, positivamente e negativamente, seja pela mensagem dele, seja pelo subtexto dele, seja pela falta de subtexto que ele
tem, seja lá pelo motivo que for, mas ele é tão impactante que a gente está aqui conversando sobre esse filme, e aqui a gente está tentando entender, sabe, que é isso, que trem descarrilhado foi esse que passou na nossa cabeça, que se chama Substância, e a gente está tentando entender aqui. Agora, vários comentários que eu ia fazer, eu vou fazer só mais um comentário, assim. Isso que o Filipão falou, de fato, assim, sabe, esses elementos do body horror, eles servem para dar uma visceralidade pro filme, porque justamente, né, o filme, ele é muito alegórico, né? A maioria dos personagens, vou dizer, a maioria deles, não todos, porque tem aí um ponto que eu queria fazer. A maioria dos personagens encarna ideias muito específicas, né, a respeito de feminilidade, masculinidade, mídia, enfim, diabo 4. Mas eu acho que a personagem da Elizabeth talvez seja a personagem mais complexa. E ela tem uma complexidade. A complexidade dela tá justamente no fato dela se dividir em uma outra personagem. No fato dela se bipartir e sofrer essa metamorfose horrível de Sue, né? E assim, eu falo horrível porque a Sue é um monstro. Ela é linda. Ela é maravilhosa. O meu olhar heterossexual masculino me impede de ver a monstruosidade dela, mas ela é um absurdo monstro. E eu acho que aí também tem um tema bem interessante a respeito do filme. Além da crítica social. Que é essa questão da... Assim, a gente vive num momento cultural em que a gente é bombardeado o tempo todo, né, de vídeos, mensagens, ideias, videozinhos no TikTok, né, o que quer que seja, né, que fala assim, olha, viva a sua melhor vida, seja você a melhor versão de você mesmo, viva o seu eu ideal. E aí no filme você tem, né, justamente a representação de alguém que tenta fazer isso por meio de uma via fácil, e que é o que todos nós queremos fazer. Todo mundo quer viver a nossa vida ideal, né, todo mundo quer viver a melhor versão de si mesmo. Basta você fazer a dieta X. Basta você adquirir os 5 principais hábitos que os mais importantes CEOs dos Estados Unidos têm. Basta você começar a acordar às 5 horas da manhã, tomar uma ducha gelada, sabe, gritar 17 vezes na frente do espelho. Você é um campeão, você nasceu pra vencer e pronto, aí você partiu pro seu dia, mentalidade de guerreiro, sangue nos olhos, é isso. Então assim... Procurar um coach. No filme a gente vê de uma forma explícita e bem caricatural, né, as consequências nefastas desse tipo de pensamento, né, que tá embrenhado na cultura hoje em dia, né? A Elizabeth, ela quer viver a melhor versão dela. Só que na cabeça dela, a melhor versão dela é justamente ela mais jovem. Ela sexy, é uma versão dela que apazigua justamente isso que o Diego tinha mencionado, né? Esse olhar masculino. A melhor versão, e é uma coisa que nos faz questionar justamente isso. O que diabos é, afinal de contas, essa melhor versão que a gente tem que viver, porque senão a nossa vida não vale a pena ser vivida? É melhor para quem essa versão? Quem é que se beneficia no final das contas por isso? Será que eu viver a minha, entre aspas, melhor vida, eu estar encarnando a minha, entre aspas, melhor versão, isso vai me deixar realmente assim mais satisfeito com a minha vida? Isso vai me deixar realmente mais feliz com a minha vida? E essa felicidade realmente, ela pode ser uma felicidade real, autêntica, assim, sabe, que vem do meu cerne, ou é uma felicidade que eu mostro, que eu capitalizo para que as outras pessoas me vejam como sendo a melhor versão de mim, o meu melhor eu, o meu eu mais feliz? Então eu acho que esse filme ele também traz esses questionamentos que eu acho que são até mais interessantes que essas questões óbvias de crítica social, né, de exploração do corpo feminino, que também é muito importante, claro, não tô minimizando, né, a importância das questões, mas eu acho que tem esse subtexto no filme que é bacana. Então, isso é um assunto massa, eu acho que o filme lida com isso diretamente, porque não é de graça que ela vira 2 pessoas, né, que a instrução lá da substância indica, né, que vocês são uma pessoa só. Mas na verdade não é, né, porque elas desenvolvem 2 consciências e uma dorme enquanto a outra está ativa. Não é tipo, sei lá, eu quero ser John Malkovich, onde, sabe, podia estar uma lá observando de dentro da outra as decisões e comentando. Então não, essa vida renovada, essa vida ressexualizada, rejuvenescida da Sue, a Elizabeth criou essa Sue, mas ela mesma não está vivendo isso em nenhum sentido. Ela não só não vive essa nova segunda chance, que essa substância é quase como um gênio na lâmpada, né? Uma nova você, sim, mas ela não é ela tá dormindo lá, pelada, jogada no chão do banheiro, enquanto a Sue tá vivendo. E cada vez que ela acorda, ela tá piorada. Então essa auto-melhora não é pra ela em nenhum sentido. Então, de longe, esse é o tema mais interessante, mais legal do filme, eu adorei esse tema no filme, e a maneira como esse tema foi tratado. Eu acho que essa questão da duplicidade, essa questão da Sue e da Elizabeth, isso sim tem subtexto, isso sim tem profundidade, tem como a gente discutir, né? Isso não está tão claro assim como as outras questões. E aí eu fiquei pensando assim, eu pessoalmente assistindo outros filmes, né? Eu assisti outros filmes para esse filme, né? Eu assisti o anterior dela, né? Como eu já tinha falado, né? Vingança, e assisti também um filme francês que eu vou recomendar no final do episódio, chamado Na Minha Pele, In My Skin, em inglês. E também
é um filme independente francês que usa bem o body horror, personagem francesa, feminina. Eu acho que o que acontece com a gente, com todos nós, eu acho, né? Mas especialmente com as mulheres em geral, é que existe uma expectativa. E essa expectativa, ela realmente se manifesta perfeitamente no olhar masculino, mas não é só o olhar masculino, é uma expectativa geral, uma expectativa do inconsciente coletivo, né, de toda a cultura de massa, de que você tenha juventude e beleza, né, especialmente a mulher. Existe uma hipervalorização da mulher jovem e bela. E você vê isso manifestando na sociedade e as mulheres crescem, a gente cresce nesse ambiente. A gente cresce com essas ideias muito fossilizadas, né, muito fortes, muito sedimentadas, né, em todos nós. Eu acho que, no caso, o que a Coralie Fargeat quis mostrar é que, no caso das mulheres, isso é tão forte, é tão potente, que a mulher, ela se separa completamente. Existe uma cisão total entre ela, real, e o ideal que ela tem dela mesma, ou o ideal que ela acha que a sociedade tem dela, o ideal da expectativa que todo mundo tem sobre ela. São duas mulheres totalmente diferentes. Então, essa cisão é tão grande, é tão potente, que amar a si mesmo como você é, né? Amar o seu corpo como ele é, com defeito e tudo, com ruguinha, com pneu, com celulite, com estria, se torna praticamente impossível no mundo de hoje. Muito difícil. Porque a mulher perfeita, ela é super valorizada. Então eu achei uma ideia brilhante da Coralie que a Sue realmente fosse uma mulher absolutamente perfeita, deusa. Ela não é só uma versão jovem da Demi Moore. Ela é o que ela tem de melhor da Demi Moore. Eu fiquei pensando nisso por um detalhe do filme, que são os olhos. O personagem da Demi Moore, da Elizabeth, ela tem olhos castanhos. E a Margaret Qualley, ela tem olhos azuis. Então eu fiquei pensando assim, talvez a substância pegue um material genético melhor, entre aspas, melhor. O mais perfeito, o mais belo. E aí nasce a mulher, a versão perfeitinha, maravilhosa, deusa, perfeita, do que a Demi Moore poderia ser, do que a Elizabeth poderia ser. Tá ali, gostaria de ser, tá ali manifestada ali, na frente dela. A Margaret Qualley poderia ter usado uma lente de um filme, né? Mas não, quando ela tá se subdividindo lá, mostra na pupila da Demi Moore e sai um olho azul separado que vira a outra mulher, né? Então é de propósito, né? Que ela tem o olho azul mesmo. Ela não é literalmente uma versão jovem da Elizabeth, mas é uma outra pessoa idealizada mesmo, né? A partir dela. Exatamente. Então, quando acontece a separação e a Sue começa a fazer sucesso, né? Começa empregada, ela é escolhida, né? Para seguir a carreira, né? Que a Elizabeth teve que se aposentar, né? Foi obrigada a se aposentar. Eles constroem um cartaz em cima, um cartaz bem na frente do apartamento, assim, bem na frente da janela, com a Elizabeth lá perfeita e maravilhosa. Então, a Elizabeth, ela tem que conviver com a versão perfeita dela, tendo uma vida maravilhosa, se divertindo, fazendo tudo que ela quer. Uma vida separada dela, totalmente distante, que ela tá dormindo enquanto a outra vive. Como o Felipe falou, sabe? Ela só pega o pior, ela só pega o sofrimento. E ela se sente tão mal, ela se sente tão feia, ela se sente tão inadequada, sendo ela mesma, depois que a Sue nasce, que ela não consegue nem sair com aquele cara legal. Ela não consegue nem sair de casa, ela não consegue fazer nada. Ela só come, bebe, vê televisão. Ela só se destrói. Bora falar dessa cena então. Isso é perfeito, esse momento, né? O único homem que demonstra interesse nela, né? Após a aposentadoria e tal. E ela começa a se arrumar para ir num encontro com ele e tal. E sempre que ela vai sair de casa, o que ela encontra é esse outdoor, né? Da Sue que impede. Eu acho tão interessante isso, né? Que não tem diálogo nenhum. A melhor atuação para mim da Demi Moore no filme é isso, né? Ela se olhando lá, se refletida até na maçaneta da porta, uma hora. Ela se sente meio, o que eu tô fazendo? Né? Ela volta pro banheiro. Aí ela fecha a roupa, ela muda a maquiagem. Ela vai sair de novo. Aí ela volta e não. Eu achei muito. O Igor mencionou, né, que ela merecia um prêmio. Eu também acho, né, melhor papel pra mim. E especificamente essa cena, né, que é um debate entre ela e a Sue, silencioso, né, entre essa figura gigante da Sue lá, aquela sombra lá, e ela pensando na imagem dela mesma, né, que ela poderia facilmente ter ido lá no bar encontrar o cara, mas ter esse espectro dessa juventude olhando pra ela, né, que é isso que o Diego falou, né. Sim, eu concordo. Eu acho que de novo aqui eu tenho que falar que essa cena é maravilhosa, essa cena é excelente, né? E eu acho que nessa cena fica bem evidente para nós espectadores, né, que além desse desejo por sucesso, né, além dessa ambição, existe uma outra característica que a Elizabeth tem, que eu acho que se eu tivesse que escolher, sabe, uma ideia, porque a gente estava falando de ideias, né, que cada personagem encarna uma certa ideia, eu até iria um pouquinho
além, talvez, diria que cada personagem encarna uma faceta diferente da personalidade da Elizabeth. Mesmo os personagens masculinos, mesmo o Dennis Quaid, por exemplo. Mas já a gente pode falar sobre isso. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma ideia para pensar a Sue, eu acho que a Sue encarna o ódio que a Elizabeth tem dela mesma. Porque a Sue, ela não é simplesmente linda, gostosíssima e perfeita, com tudo em cima, com o cabelo lindo, e a pele, e a bunda, e os seios. Não é simplesmente isso. Ela é essa versão da Elizabeth que é absolutamente implacável, megalomaníaca, egoísta, totalmente ambiciosa, absurdamente subserviente ao que as outras pessoas esperam e querem que ela fala e que ela faça. Então essa é a melhor versão da Elizabeth. Por isso que eu falei assim, sabe, tipo, o meu... eu falei de brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. O meu olhar masculino meio que impede de ver, sabe, em um primeiro momento, que a Sue, na verdade, é o grandíssimo monstro desse filme. Ela é monstruosa, porque ela tem essa fachada muito linda, mas o interior dela é totalmente apodrecido. E o que fica pra Elizabeth, que o Diego falou assim, ela fica só vendo televisão e comendo, é justamente ela fica só vendo televisão e comendo porque ela é uma mulher profundamente ressentida com tudo isso que tá acontecendo. Ela tem muita raiva do produtor, interpretado pelo Dennis Quaid, né, o dono do canal de televisão, né, que primeiro contratou ela e depois demitiu ela. Quer dizer, ele não demitiu ela, ele aposentou ela. Ela tem muita raiva dele, essa raiva que ela tem dele também ela traz para si mesma, ela tem muita raiva de si. Então, eu acho que se a gente pudesse dizer que as cenas mais grotescas do filme não são as cenas de monstro, sabe, mas são as cenas de comida, aquele jantar que ela prepara, aquela zona que ela faz na casa dela, justamente quando ela tá preparando aquele jantar. Aquilo, nossa, aquilo nojento. Aquela comida francesa, aquela comida francesa, exatamente. Aquilo é o body horror. Aquilo é mais monstruoso que os monstros que aparecem no filme, né? Que a monstra, né, que aparece no final do filme, né? Até. Esse ressentimento da Elizabeth é tudo que resta a ela, porque a Sue justamente encarna esse ideal absoluto, né, de eu, que ela gostaria de viver, mas que ela não pode viver, porque ela nem envelhecendo, como todos nós. E a presença da Sue na vida dela, ela não melhora a Elizabeth de forma alguma. Assim, ela lembra, na verdade, que existe essa perpétua crítica, sabe? Olha, você não é mais tão jovem quanto você costumava ser, você não é mais tão bonita quanto você costumava ser, você não é mais tão atraente quanto costumava ser. E ela tem isso dentro dela, tanto é que ela... Pois é, aí a gente volta àquela cena fantástica, né? Ela não consegue sair com aquele cara. Aquele cara é a única pessoa que mostrou um real interesse pela pessoa que ela é, do jeito que ela é, nos tempos atuais que ela tá vivendo na vida dela, né? E ela, no final das contas, não conseguiu, não quis, não pôde, não deu jeito de sair com aquele cara. Por conta de uma questão interna, não é por causa do cara, é por causa dela mesmo, porque ela não conseguia se olhar no espelho. Olha só, eu acho isso é foda. Eu concordo com o Igor que ela de fato é o monstro do filme, né? Eu acho que só para reforçar esse ponto do Igor, eu acho que a característica mais monstruosa da Sue, ela exerce um poder muito, muito autoritário sobre a Elizabeth. Ela começa a, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente ou conscientemente, né, de forma às vezes clara, manifesta, mas às vezes não, a existência dela praticamente anula a existência da Elizabeth, né? A Elizabeth, ela não se sente, como é que se fala, merecedora de sair na rua. Então é um negócio assim muito autoritário. É muito assim, você fica aí em casa e quem merece viver a vida sou eu, a Sue, na verdade, né? Quem de fato a sociedade aprova e dá boas-vindas sou eu aqui. Então ela realmente é muito, praticamente fascista, né? Ela é monstruosa nesse sentido e ela é hiper egoísta. Então, esse eu acho que é um assunto que não é muito mencionado quando você pensa nessa história, né? Que realmente acho que no final das contas não é um filme tanto sobre essa tirania da beleza, né? E acho que o ponto é mais esse elemento da juventude, né? Em relação ao velho. É um dos subtextos do filme que não é tão óbvio, né? Se vê, tem a versão rejuvenescida e a relação que tem com os velhos, né? Com a própria versão, teoricamente, que em vez de proteger, de compartilhar essa nova segunda vida que tem, ele só quer sugar e destruir, né? Foda-se, né? É a visão da juventude em relação ao que veio antes, né? Talvez tenha um pouquinho disso além, né, do comentário sobre a imagem, beleza e tal, né? Vai além disso também, eu acho que a tirania, ela vem de uma imagem fictícia que a sociedade criou do que deve ser a mulher, ou do que deve ser o homem também, sabe? Mas nesse caso o filme é sobre a mulher. E essa existência que a sociedade tem expectativa que você se torne, ela não existe. Ela é impossível de atingir. É impossível, sabe? Não tem como. E se ela existe, ela vai ser monstruosa, né? Ela vai ser autoritária, ela não vai ser uma mulher perfeita de fato. Eu acho que isso reforça bem essa ideia de que quando você acredita muito, quando você fica muito, não acredita, mas quando você fica muito preso à ideia de que você pode, quando você se convence, se engana
e começa a achar que você pode chegar perto ou então tornar-se essa imagem do que se espera de você, do que você imagina que você pode ser, desse ideal de perfeição, de beleza e de comportamento, né? Como o Igor bem falou, né? Como adotar comportamentos de CEO, não sei o quê, sabe? Como se vestir. Isso é você transformar você mesmo numa mercadoria, né? Numa commodity. O seu corpo ele se transforma em algo fora de você, num produto que você vende. E tem pessoas, de fato, que têm uma genética muito boa e aí chegam num corpão mesmo, né? Tem pessoas que conseguem mesmo chegar lá. E aí elas conseguem meio que vender esse corpão, sabe? Mas será que essas pessoas estão realmente bem felizes com o próprio corpo? Será que elas também não sofrem com essa separação? Porque eu acho que a sua relação que você tem que ter com o seu corpo é de amor mesmo, é de aceitação total. Eu sou assim mesmo, sabe? Eu tenho flacidez, eu tenho gordurinha, eu sou esse corpo. O corpo não está além de você. O body horror do Cronenberg é isso. A alma e corpo não estão separados. Corpo é vida, corpo é você. Sua identidade está no seu corpo. Tem uma cena no filme, por isso que eu fiquei pensando tanto nesse tema, tem uma cena no filme que eu vou recomendar no final, esse filme francês chamado In My Skin, Na Minha Pele, né? É sobre uma personagem que começa a se cortar, começa a se machucar, a se mutilar. E a se devorar também, ela começa a se comer. E o filme não dá explicação nenhuma, não dá subtexto nenhum. E tem uma cena que o braço, que ela tá jantando, né, fazendo um jantar de negócios, e é uma cena meio realismo mágico. A mão dela tá em cima da mesa, e aí na parte do cotovelo, o braço dela se separa do antebraço. Se separa. Ela vê o braço sozinho, assim. Né? Então isso meio que eu entendi assim que ela observa o próprio corpo como se fosse uma coisa fora dela, como se fosse uma coisa alienígena, como se fosse uma coisa meio assim gostosa para devorar, para comer, para machucar, como se não fosse ela. Tá ali, separado. Então eu acho que o que acontece no filme da Substância é um pouco isso também, né? Essa separação manifesta, assim, real, do que você é realmente e do ideal. Eu ainda não assisti esse filme, né? Quero muito assistir. In My Skin, mas eu acho que a essência daquilo que a gente chama de body horror... tá aqui o Philippe Sobrin. O Philippe Sobrin é o mestre dos títulos originais, né? D'un peu. Então, pois filme francês. Então, In My Skin, né, para os anglófilos, Na Minha Pele, para os brazucas, e D'un peu, para os francófilos, é o título original do filme, tá certo. A gente tá aqui falando sobre body horror, né, porque a Substância, ele pertence a essa categoria, né? Essa subcategoria, né? Essa subcategoria dos filmes de horror. O filme de horror já é uma categoria, né? E você tem várias subcategorias. Lendo um pouco a respeito, né, do que é o body horror, como é que começou o body horror, né? A época em que o body horror estava justamente mais em voga, que foi nos anos 80, que foi um período em que justamente as pessoas estavam com muito medo dos próprios corpos, né? Foi a época da epidemia da AIDS, né? Entre outras coisas, né? Então havia uma desconfiança muito grande a respeito daquilo que o seu corpo poderia fazer contra você mesmo. Eu acho que a essência do body horror é justamente isso que o Diego falou, né? Que tá no filme também. Essa desidentificação que você tem com o seu próprio corpo e a ideia de que seu corpo, na verdade, é um ente estranho, que ele pode a qualquer momento se voltar contra você. Ele pode fazer coisas contra você, né? Então, é a mão que adquire vida própria, né? Tô lembrando aqui um dos primórdios, né, do body horror. A gente citou agora há pouco, né, os filmes expressionistas alemães, né? Tem um filme expressionista alemão chamado As Mãos de Orlach, em que justamente é um pianista, né, clássico, um concertista, que ele sofre um acidente terrível e ele tem as mãos esmagadas, né, nesse acidente, mas aí ele recebe outras mãos, um milagre da medicina, né? Assim, ele passa por uma cirurgia com um médico genial, né? E esse médico ele retira as mãos estragadas dele, né? E coloca novas mãos para que ele pudesse continuar exercendo a carreira de pianista. Mas só que aí ele descobre que as mãos dele, na verdade, pertenceram a um assassino. E aí, né? E aí o filme é essa grande pira dele, assim, oh meu Deus, as minhas mãos não são mãos de um pianista, são mãos de um assassino. Agora você não sabe se isso realmente é uma coisa da cabeça dele, se é uma grande alucinação. Não vou dar spoiler do filme, né? Quer dizer, é um clássico, né, do cinema. Então, se você ainda não viu, veja. É um filme de 1924, o filme tem literalmente 100 anos de idade, As Mãos de Orlach, mas a parte da pira do filme é justamente isso, assim, tipo, meu Deus, as minhas mãos, são mãos de um assassino, não são minhas mãos, elas vão se voltar contra mim. Aí você vê, assim, sabe, tipo, o germe daquilo que muitas décadas depois viria a se tornar justamente o body horror. Essa ideia de que o seu corpo, ele é esse alienígena, esse ente
estranho e ele vai se voltar contra você. E o corpo alienígena que a gente vê na Substância é justamente esse corpo que, contra a nossa vontade e apesar das nossas idealizações e fantasias, ele tá fazendo uma coisa terrível que ninguém quer, que é envelhecer, né? Ah, meu Deus, que desgraça, meu corpo tá ficando velho, meu corpo tá apodrecendo, olha o meu dedo, olha o meu joelho, os meus seios, meu cabelo tá caindo, assim, sabe, terrível, né? Eu acho que todos nós, se já não estamos passando por processos parecidos, né, vamos passar, né? E realmente, assim, falar sobre body horror, né? E aqui, assim, uma anedota pessoal, assim, falar sobre body horror, justamente depois da gente ter passado por esses anos, né, terríveis, né, 2020, 2021, 2022, né, que a pandemia do Covid-19 tá no seu auge, né, e você, não sei, eu pelo menos, assim, sabe, como eu tenho um pezinho e meio, assim, na hipocondria, né, assim, não sei se é real, né, eu acho que eu sou um hipocondríaco fictício, né, minha hipocondria não é real, mas, assim, eu tenho uma certa mania, né, de remédio, e e qualquer tossezinha, qualquer dor de garganta, qualquer espirro, já era motivo de alarme, já era motivo de pânico, sabe, já era motivo, meu Deus, o que será que tá acontecendo comigo? Será que meu corpo finalmente está dando sinais de que ele vai me abandonar, que ele vai pifar, que ele vai parar de funcionar, que ele vai adoecer? Então eu acho que o body horror, ele, assim, surgiu nos anos 80 mesmo, assim, sabe, conceptualmente, mas ele volta agora para essa década de 2020, assim, sabe, tipo, muito, ainda com uma eficácia, uma eficiência e uma importância que eu acho assustadora, né? Assim, acho que um mundo ideal mesmo, né, o mundo do eu ideal, seria um mundo em que a gente não precisasse ter medo ou desconfiança ou receio dos nossos próprios corpos, mas, não sei, a televisão, o Instagram, a mídia, o TikTok fazem com que a gente, né, não apenas tenha essa suspeita, tenha esse medo, como a gente também queira preservar um ideal de corpo que vai muito além, né, do possível, muito além daquilo que é natural, ou certo, ou ético mesmo. E eu acho que se tem alguma mensagem boa a ser tirada desse filme, talvez essa mensagem seja essa. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre A Substância. A gente até estava duvidando, né, se teria muito assunto, né, porque é um filme que grita a própria mensagem, né? Tá vendo? A gente teve um episódio completo aqui, que mesmo assim, qualquer filme que a gente assiste aqui no programa, a gente começa a falar e começa a aparecer assunto, né? E cenas, momentos, atuações, tem sempre alguma coisa para comentar e não foi diferente agora, né? Então esperamos que vocês tenham curtido e o filme é recomendado, por mais que, né, teve alguma divergência entre quão profundo ou não o filme foi, acho que vocês deviam assistir. Ele é um filme da MUBI, né, aquele streaming de filmes mais cult um pouco. Se vocês tiverem acesso, eu te recomendo. Então, antes de eu anunciar qual vai ser a próxima temporada e o próximo filme, deixa eu perguntar pro Diego e pro Igor quais são as recomendações da semana que eles têm. Começando pelo grande Diego, o que você tem aí nas suas dicas, que você já até adiantou, eu acho, ao longo do episódio? De fato, Dama Paul, né? In My Skin, na minha pele, com certeza, né? A gente já falou sobre ele. Quem gosta de body horror, né? Esse filme é realmente muito mais sutil, muito mais misterioso, né? Muito subtexto, dá pra discutir muitas horas sobre esse filme. Quem gosta de body horror tem que ver. Também é um filme francês, né? Dirigido por uma francesa, que, por coincidência, né? O nome dela é Marina Devan, eu acho, Marina Devan. Ela dirigiu, escreveu e atuou, né? Ela é a estrela do filme também, né? Então, um filme também dela, né? Coração dela. E também recomendo, né? Porque eu não posso deixar de recomendar esse filme, né? Eu acho diferente do Na Minha Pele, que é um drama, né? Mais sério, né? Mais trágico. Tem uma comédia satírica, né, americana, que eu achei de body horror, que eu achei muito legal, muito divertida, que satiriza também, né, esse lado predatório dos homens, né, do olhar e também do querer possuir a mulher, do querer estuprar a mulher, do querer possuir mesmo, do querer ter a mulher, né, ter a mulher como posse total, que é um filme chamado Teeth, que é sobre uma menina, dentes, né, que é sobre uma menina que tem uma vagina dentata, né, ela tem dentes na vagina, dentes afiados, assim. Então, e o filme é satírico, é engraçado, né? Mas ela castra vários homens no filme, né? É muito interessante. Não sei se é a melhor maneira, a maneira mais inteligente, né, de falar sobre isso, né? De falar sobre esse lado terrível de nós, homens, né? Predatório, possuir, de querer, né, dominar, esse lado dominante, né, do autoritário do homem, né? Isso é bem satirizado nesse filme, e com cenas muito engraçadas, mas é um filme muito mais leve, né? Muito mais... É um filme, inclusive, que se passa num high school, é tipo um high school filme. É bem mais modesto, é bem menos ambicioso que A Substância, né? Mas eu acho que são temas parecidos, né? E
filme divertido. E também não deixo de assistir o Revenge. Gostou de Substância? Veja o filme da Coralie Farjá que ela fez em 2017. Tem muitas coisas em comum. Muito interessante também, muito divertido também. Perfeito, muito bom. Igor, você, quais são as suas recomendações da semana? O Diego ficou com as recomendações cult dessa vez, né? Maldito Diego, de pegar depois. Eu vou fazer uma recomendação que é uma recomendação um tanto quanto clichê, mas eu acho que tem que ser feita, né? Porque afinal de contas, quando a gente está falando de body horror, e não é sempre que a gente fala de body horror aqui no podcast, a gente tem que falar, né, desse maravilhoso cineasta canadense que é o David Cronenberg, né, que ainda está ativo, né, inclusive fez um novo filme que ainda está para chegar, né, aqui no Brasil. Mas assim, o filme dele que eu quero recomendar para quem ainda não assistiu é o Videodrome, que é um filme, é um filme canadense de 1983, né, com James Woods no papel principal. E eu tô recomendando esse filme porque eu acho que ele, assim como A Substância, é um filme que ele busca juntar, né, elementos de body horror, né, e de ficção científica para contar uma história que é muito contemporânea e é nisso também fazer uma análise, uma crítica, né, à sociedade, né, no caso especificamente, né, a mídia, né, a cultura midiática, né, dos anos 80. Né, os nomes dos personagens são fantásticos, né, que é o personagem do Les Carlson, que ele é o Barry Convex, que ele faz ele faz lentes, né, de óculos, né, e ele tem esse nome Convex. Aí tem um outro personagem também que é o personagem do Jack Crilley, que ele é o Dr. Brian Oblivion sendo esquecimento, né, em inglês, né, justamente que é o efeito, segundo ele, é o efeito que a mídia tem sobre a cabeça das pessoas. As pessoas vivem numa espécie de limbo mental, elas vão esquecendo aquilo que elas fazem, elas vivem num perpétuo agora do qual eles não podem sair. Bom, enfim, essa junção de body horror com crítico social, só que sem os elementos satíricos e farsescos e caricaturescos e paródicos do filme da Coralie Farjá. É um filme, como o Felipe mesmo já tinha falado, né, assim, é um filme caracteristicamente Cronenbergiano, né? Um filme mais seco, né? É um filme mais... assim, um filme que você claramente vê que ele foi feito por um médico, né? É um filme que ele te disseca, né? Ele procura dissecar, ele faz um corte preciso, né, nesses temas que ele quer tratar e ele, sabe, cirurgicamente, assim, sabe, tipo, ele mostra, né, as entranhas daquilo que ele quer mostrar pra você. Eu acho que é um filme excelente, né? Eu reassisti agora, porque justamente estava pensando em recomendá-lo, né? Aí eu fui revê-lo e assisti com muito prazer. Eu acho que o filme, ele funciona em vários níveis, assim, excelentes interpretações do James Woods, Debbie Harry, nos papéis principais, trilha sonora do Howard Shore, fantástica, fotografia do filme. O filme é totalmente inesperado. E o filme também tem umas cenas de violência, se você é partidário dessa filosofia da qual eu sou partidário, né? Quanto mais gore, melhor. O filme tem umas cenas de violência, assim, absolutamente deliciosas. Assim, é fantástico esse filme. Então, se você quer se aprofundar nesse tema, nesse gênero, nesse subgênero do horror, né? O body horror, poxa, assista Videodrome. Eu acho que é um clássico, é imperdível. Né? E é um filme inteligentíssimo também. Muito bom. Videodrome que chama Síndrome do Vídeo, né? Videodrome, de 83. E eu fiquei pensando o que eu vou recomendar no final da Substância, né? Que é um filme que tem elementos de comédia e tal, lida sobre envelhecimento, né? As mulheres precisando manter esse contato com a juventude. Aí eu me lembrei de um filme que eu vi quando eu era adolescente, assim. Aí eu fui, revi, e eu achei que é perfeito, assim, pra fazer um combo, assim, de dois filmes com a Substância. É um filme que tem muita violência, mas não tem gore. É uma violência meio engraçada, meio Tom e Jerry, assim. É um filme do Robert Zemeckis, inclusive, chamado A Morte Lhe Cai Bem. De 93, com a Goldie Hawn, Meryl Streep e o Bruce Willis, né? Inclusive, por coincidência, o ex-marido da Demi. E são duas mulheres que também têm um contato com uma substância mágica, assim, que rejuvenesce elas, mas tem um preço muito caro, né? Que elas pagam, que elas acabam morrendo, mas o corpo continua vivo. Então elas têm que manter aquela beleza recalchutada, pintando a cara, usando fita durex, vendo uns zumbis, assim, obcecados com juventude. E é um filme, assim, também absurdo, não é realista, tem um elemento meio de fábula, assim. Eu acho que acompanha bem a Substância, né? A Morte Lhe Cai Bem, de 92, na verdade, acho que é, do Robert Zemeckis, né? Que é diretor De Volta para o Futuro, né? E tem um filme novo dele no cinema agora chamado Aqui, né? Um diretor bem dessa turma do Spielberg e do Joe Dante, né? E ele tá ativo até hoje. Acho que esse foi o grande último filme dele, né? Que ele depois começou a fazer altos filmes, assim, com muito efeito especial, CGI até dizer chega e tal. Então esse quando ele ainda era mais ligado nos atores fisicamente, né? Antes dessa nova onda, mas é um filme que também tem muito efeito especial, assim como a Substância.
mas não é, sabe, o Expresso Polar, né? Coisas assim que ele faria depois. É recomendado, a morte lhe cai bem. Então é isso, pessoal, essas foram as dicas da semana, e agora sim vou contar para vocês o que espera a gente nos próximos meses, né? A gente encerrou no episódio passado a temporada de Casas Mal Assombradas, e agora, quem segue a gente no Instagram, a gente botou uma enquete lá sobre, né, qual seria a nossa próxima temporada. A gente pediu para os ouvintes votarem. Inclusive, se você não segue a gente, procura lá Acervo Fantástico no Instagram. A gente interage muito com os ouvintes, a gente adora que vocês participem, né? Como foi o caso agora. A gente botou a enquete e a temporada que foi mais votada é uma chamada Realidade ou Ilusão. O que significa isso? São filmes onde ou o personagem, ou nós espectadores, ou os dois, né, não sabe o que está acontecendo realmente, o que é um sonho, o que é uma ilusão, o que é uma simulação, o que é um pesadelo, o que é um holograma. Então são filmes de vários gêneros diferentes, não apenas terror, mas suspense, até comédia tem, drama, onde você não tem noção exatamente do que é real, o que não é real. É um subgênero, assim, que toca vários gêneros, e tem vários filmes clássicos muito legais que lidam com isso, sobre essa separação ou não entre o que é real, o que está sendo imaginado, o que está sendo contado ao protagonista. Você fica andando nesse solo assim, meio inexato, meio desconhecido, né? Isso realmente acontece ou não? E a gente preparou já uma série de filmes que são bem legais, que cabem, né, dentro dessa temporada, e agradecemos muito vocês por terem votado, né, e já anunciamos, né, que quem votou nas outras, que não ficaram, não se preocupem, que a gente mais cedo ou mais tarde vai acabar tocando todos aqueles outros assuntos que não ficaram no primeiro lugar agora da nossa próxima temporada, né? Não esquentem que vem aí depois no futuro, virão vampiros, virá animação, virá fantasia, virá tudo, né? A gente só queria discernir qual era a ordem, né, que a gente ia seguir nas temporadas. Então a próxima agora, Realidade ou Ilusão, muito legal, muito rico, e o filme que vai ser o próximo episódio é o grande filme número 1 do Igor, que ele sempre puxa, sempre menciona. Eu acho que ele tentou recomendar umas 5 ou 6 vezes já. É um filme chamado Jacob's Ladder, Alucinações do Passado. Vamos inaugurar a temporada sobre Realidade e Ilusão com um filme que é sobre isso. O personagem tá na realidade, tá na ilusão, você não sabe. E a graça do filme é essa, né? Vamos acompanhar o personagem. Alucinações do Passado, de 1990, é o próximo filme. E é isso, pessoal. Esperamos vocês. Acho que vocês vão gostar da temporada. Tem muito filme bem legal. Tem uns filmes completamente inesperados, que não tem nada de terror, que cabem perfeito na temporada, que vão dar muito assunto. Não vai ser só terrorzão, só suspense, só ação, mas vai ser uma temporada um pouco mais variada dessa vez. E é isso, galera, bora dar tchau pros ouvintes então. Começar pelo Igor, que tá bem, eu vi que ele torceu aqui, gritou, levantou os braços quando descobriu que o primeiro filme era o que ele tinha escolhido tantas vezes. Igão, dê tchau aos ouvintes, por favor. Exatamente, Filipão, eu tive um momento assim, William Dafoe em Platoon, assim, jogando minhas mãos aqui, não sei o quê, só que sem os Vietcongs me fuzilando nas costas, né, claro. Isso é importante. Vietcong fuzilando nas costas, eu sou alérgico a balas, né, entre outras coisas, então assim, não é muito confortável para mim. Mas, senhores, eu não tenho palavras para medir assim, o meu entusiasmo, né, assim, um dos meus filmes de horror, assim, no caso, como o Felipe falou, assim, essa temporada de Realidade e Ilusão é uma temporada bem variada, assim, sabe? Os filmes, eles são bem diversificados, né, tem suspense, tem ação, tem ficção científica, tem horror, e Alucinações do Passado é um filme de horror, é um dos meus filmes de horror prediletos, favoritos, adoro esse filme, super empolgado para falar sobre ele, e adorei a nossa conversa hoje também. Espero que as pessoas que tenham assistido, que queiram assistir a Substância, tenham gostado muito do nosso papo e que assistam e que depois debatam e discutem e nos mandem também as suas impressões, as suas opiniões sobre o filme, sobre a nossa conversa. Vocês concordam, vocês discordam, o que foi, como é que foi isso para vocês? E é isso, sigam a gente no Instagram e no Spotify. Gente, muito obrigado e até a próxima. Grande Diego Nunes. Falou, pessoal, um abraço, adorei o episódio, como sempre, né? Foi ótimo. Vejo vocês em Alucinações do Passado, hein? Vamos começar a temporada quente, Realidade e Ilusão. Nunca vi esse filme, tô doido pra ver, vai ser a primeira vez. Aê! Eu acho que você vai gostar. O Igor tá derretendo aqui na conversa. Perfeito. Então é isso, galera. Eu sou o Felipe Sobreiro e espero vocês daqui a 2 semanas. Falou!